Olá, eu sou o professor Jorge Luiz Costa e falarei para vocês um pouco sobre a apropriação de serviços e espaços gratuitos na internet. Resumidamente, essa minha apresentação ela vai tratar de uma brevíssima história da internet como um ecossistema para a educação. E aí eu faço uma provocação, né? Eu mais internet vai ser igual a uma educação moderna? E aí eu já parto para o encerramento. Bom, então vamos ver aí uma brevíssima história da internet. É bem simples, bem rápida, só para a gente poder pegar o gancho para poder falar sobre os serviços disponibilizados na internet. O grande problema que eu vejo, que não é nenhum problema na realidade, é que nós, no nosso dia a dia, perdemos a noção de que aquilo que nós estamos usando em um determinado momento foi uma revolução ou foi uma mudança significativa em termos de tecnologia. E aí, uma das vantagens de envelhecer é poder ter acompanhado a história do desenvolvimento de alguns artefatos, e aí de uma maneira geral. E, neste caso específico, eu pude acompanhar essa mudança da internet. Então, eu estava lá e eu fui acompanhando muito dessas mudanças, o que hoje me permite olhar para trás e fazer uma comparação com o que nós temos hoje. Então, com relação à internet, nós podemos sintetizar o seu nascimento a partir da necessidade de se garantir a segurança de informações no caso de uma guerra. Então, a ideia inicial é que, dentro de um cenário, na Guerra Fria, se houvesse um bombardeio a algumas cidades chaves nos Estados Unidos, aquelas informações que estavam nos computadores poderiam ser perdidas. Como que poderia então salvar essas informações ou manter essas informações salvas num caso desse, num cenário desse? Então a ideia foi distribuir as informações em vários computadores, em diferentes localidades, mas que estivessem interconectados, compartilhando essas informações entre si. Ou seja, seria necessário criar uma rede onde, mesmo estando separados fisicamente, esses computadores trocassem as informações entre si. Essa possibilidade, com o passar do tempo, lógico, extrapolou o uso militar, que foi o seu início, e alcançou as indústrias e as universidades, fazendo assim com que ela tivesse avanços significativos. A partir do momento que essa ideia da internet alcança as universidades, e aí um grupo de intelectuais, pesquisadores, começam a trabalhar em cima dessa ideia, há um aumento significativo na performance, na qualidade, nos serviços que passam a ser executados dentro dessa ideia, dessa perspectiva. E aí há o momento da expansão. Apesar do avanço desde seu início, a internet daquela época ainda não tinha grandes atrativos. Normalmente, os trabalhos eram feitos em terminais e via teclado, então não existia uma interface gráfica. O que a gente vê hoje não era utilizado ou estava disponível naquela época. Somente a partir da expansão, quando alguns pensadores, pesquisadores da época começam a trabalhar junto com alguns novos protocolos, é que essa expansão realmente acontece. O grande momento de virada foi com a implementação do padrão ou do protocolo www, que na realidade é o que a gente usa hoje como página web e ficou conhecido como web. A partir do momento que implementou-se o www ou a web, houve a possibilidade de integração de diversos tipos de objetos e recursos. E aí nós estamos falando de textos, imagens e links. E aí nasce essa ideia do hiperlink. Então a gente passa a ter também uma mudança na forma de se navegar, atraindo cada vez mais aquelas pessoas que eram leigas. Com isso, a internet daquela época começa a se aproximar da internet da nossa época, pelo menos nesse aspecto que eu estou falando de haver o hipertexto, quer dizer, um texto com diversos recursos midiáticos e a possibilidade de fazer a interligação
com outras páginas, independente do lugar onde elas estejam. Só que todos esses recursos estão dentro da internet, daquela rede. Eu vou deixar aqui para vocês o link de um vídeo no YouTube para que vocês possam conhecer com mais detalhe um pouco, se tiverem interesse, essa história da internet. Vale a pena, tá? Bom, e daí? Como que fica então a internet para nós? Como eu vejo a internet? Eu entendo a internet hoje como um ecossistema que pode ser usado também na educação e muito bem utilizado. Um dos grandes diferenciais que nós encontramos na internet é o seu potencial de compartilhamento. A internet ela nasce a partir daquela ideia de ter computadores separados, mas interligados, e aí vem a ideia de nó. Então, com a distribuição por nó, integrando todo o globo, quer dizer, hoje nós temos internet no mundo inteiro, a internet permite que, potencialmente, qualquer computador seja um oferecedor de serviço, é o que nós chamamos de servidor, e qualquer usuário seja um produtor de conteúdos. Aí você pode estar pensando assim, tá, Jorge, mas e daí? O que isso implica? Isso quer dizer que se eu estou conectado à internet, o meu computador ele pode oferecer algum serviço e eu posso disponibilizar um determinado conteúdo. Com isso, o número de possibilidades de quem vai ofertar o serviço é muito grande. É claro que eu estou aqui colocando de uma maneira bem simples para todo mundo entender, mas a princípio é isso. Por isso que eu coloquei que potencialmente qualquer computador pode ser um servidor. Então basta que você tenha as condições instaladas no seu computador. E hoje em dia é bem simples, mas nós não vamos chegar a esse nível. Tá? Então é só para entender que para oferecer um serviço o computador tem que estar conectado à internet e qualquer computador pode se transformar num oferecedor de serviços ou num servidor. E houve, desde a sua, vamos colocar, florescência da internet, não estou falando daquela primeira internet, mas já de uma internet usando a web e popularizada, houveram mudanças significativas. Então aqui eu vou fazer só uma retrospectiva rapidinho, que é para ver de onde nós partimos e para onde nós estamos indo. Então a primeira web, então nós falamos que a primeira geração seria a web 1.0, ela era a época ou a era do conteúdo. As páginas eram estáticas, apesar de já estarem possibilitando a integração de diversos objetos, diversas mídias, então texto, imagem, vídeos, áudios, links, né? Porém elas eram estáticas. Elas funcionavam mais como um repositório de conteúdos e informações. Então uma empresa ia lá, construía a sua página, poderia até colocar o catálogo lá, mas ele não era atualizado com tanta frequência. A atualização dessas informações normalmente eram feitas por técnicos. Dificilmente um leigo se arriscaria a montar uma página para a internet e hospedar essa página em um servidor. Então, para que uma página estivesse acessível aos outros usuários, é necessário que ela esteja em um servidor. E, claro, para fazer isso, exigia um investimento muito grande. Então, tinha um alto custo para disponibilizar o conteúdo. Se alguém quisesse colocar a sua presença na internet, era necessário comprar o espaço de um servidor para colocar a sua página. Só que isso foi mudando gradativamente, não existe um pulo de uma fase para outra, e nós chegamos então na web 2.0, que é a era social da internet. Quais foram as mudanças que a gente deve considerar nessa web 2, ou as características? Há uma mudança na interface da internet.
Então, a interface ela passa a ser mais dinâmica, incentivando a interação dos usuários. Talvez a palavra dinâmica, que traga aí essa ideia de movimento, de possibilidade, não seja mais adequado, mas eu colocaria talvez a palavra mais intuitiva. Então, qualquer usuário que tenha um mínimo de habilidade é capaz de produzir alguma coisa e de se comunicar usando a Web 2.0, vamos deixar assim. Os usuários passam a ser produtores de conteúdos. Então a gente vai ver que na Web 2.0 as pessoas comuns começam a criar os seus diários na internet, os seus blogs, começam a criar seus perfis nas redes sociais, eles começam a produzir os seus vídeos e colocar nos repositórios de vídeos. Então aquele usuário que antes era apenas um consumidor da internet, ele passa a ser também um produtor agora com essas mudanças. A web, então, passa a ser vista como uma plataforma de serviços e de softwares. Então a gente tem os serviços de hospedagem agora de uma maneira muito mais fácil e muito mais simples, de tal forma que até um usuário comum, um leigo, pode ter condições de colocar a sua presença na internet, e ele passa a ter também diversos aplicativos rodando em nuvens. Então a gente muitas vezes não precisa nem de ter aquele programa instalado no computador, mas a gente já pode utilizar diretamente na internet. É claro que isso eu não estou falando naquela fronteira entre a Web 1 e a Web 2. Eu estou falando em algo que é mais atual, que é mais recente, né? E há também, agora na Web 2, uma integração de dispositivos. Se antes eu fazia uso da internet, eu acessava a internet apenas com o meu computador, agora eu posso usar um computador, que aí eu estou considerando o PC, tanto um computador desktop, aqueles de mesa, quanto os notebooks. Eu posso usar tablets, eu posso usar smartphones, e aí nós podemos ter uma série de outros dispositivos conectados na internet e se comunicando uns com os outros. Então, o que antes eu tinha com os computadores, eu passo a ter agora com outros dispositivos. E esses dispositivos também conseguem enviar coisas para a internet. Então, hoje eu consigo, usando o meu smartphone, bater uma foto e já compartilhar em uma rede ou já enviar para um serviço de hospedagem de armazenamento em nuvem e colocar esse material disponível para os outros usuários. E ainda nós teremos aí pela frente a Web 3.0, né, que sabe lá o que virá nessa nova web. O que já é sinalizado é que as informações estarão mais organizadas para os seres humanos e para as máquinas, de tal forma que a própria máquina já vai conseguir dar um significado e um sentido para aqueles dados e aquelas informações que estão ali. Há um uso mais intensivo, ou um uso realmente intensivo, de inteligência artificial para entregar soluções personalizadas e individualizadas, tentando atingir o seu público-alvo de uma maneira mais efetiva. Nós já conseguimos ver algumas coisas nesse sentido, porém, naquela fronteira ali entre a Web 2 e a Web 3.0, a gente ainda fica aguardando o que virá pela frente. Nós vamos focar nesta apresentação na Web 2. Então nós vamos tentar mostrar que há uma possibilidade educacional muito grande dentro dessa web que está acontecendo agora, caminhando para uma mudança. É lógico, não há uma eliminação do que foi anteriormente. Então eu ainda consigo criar páginas estáticas, como era lá na Web 1.0, e provavelmente quando eu estiver na Web 3, continuarei tendo essas páginas estáticas, poderei ter essas páginas ou serviços com as características da Web 2, mas eu ainda vou ter mais recursos e mais coisas disponíveis para mim. Bom, e aí chega a pergunta, né? Como isso tudo pode nos ajudar
na área da educação. Eu tenho utilizado ou tenho pensado o uso tanto das tecnologias, e aí incluindo a internet, em três perspectivas. Então a primeira é para aprender, quando eu busco conhecer algo, eu busco uma informação, eu tento me aperfeiçoar. Eu posso utilizar as tecnologias ou a internet para produzir materiais, e aí materiais no sentido bem amplo, eu posso produzir desde um vídeo até um texto, por exemplo, mais simples. E eu posso utilizar isto não só para mim, mas para ensinar aos meus alunos, usando todos os recursos que foram disponibilizados por outras pessoas, já que a Web 2.0 permite essa interação e essa integração de usuários, assim como eu posso também criar os meus materiais e disponibilizar esses materiais para os meus alunos e para outras pessoas. E aí vem um item, um elemento que eu quero destacar com bastante ênfase. Defender o uso do gratuito e mais ainda do livre não é uma mera questão de gastar dinheiro. É possibilitar o uso por todos que tiverem uma condição mínima. Infelizmente, é comum nós percebermos que aquelas pessoas ou aquela classe social que tem mais condição financeira, elas terem acesso a recursos que as classes menos favorecidas têm. Então, se em uma escola eu passo a valorizar o software gratuito, que eu não preciso pagar, ou o software livre, que aí tem uma outra concepção da construção desse recurso, ou desse software, ou desse serviço, eu estou dando possibilidades que quem tem uma condição mínima, ou seja, pode ser um computador mais antigo, mas que ela tenha um acesso à internet, ela possa utilizar esses serviços, que ela não tenha necessidade de gastar dinheiro na aquisição de software ou de serviços para ela também ter a sua presença marcada na internet. E vale a pena a gente reforçar aqui que a internet hoje ela está sendo algo de uso público, porque muitos serviços estão sendo disponibilizados na internet e as pessoas estão precisando ter um acesso à internet para fazerem uso desses serviços. Bom, então como que eu vou poder usar a internet para aprender? E aí vem o óbvio, né? O que é o mais simples e o mais corriqueiro. Cursos e palestras gratuitos. Existem uma quantidade imensa de cursos e palestras disponíveis na internet. Cursos de todos os tipos, desde fazer um artesanato, fazer um bolo, até questões de física, de matemática, de metafísica, física quântica. Vocês vão achar cursos e palestras gratuitos na internet. Várias instituições, várias universidades estão colocando materiais para as pessoas acessarem gratuitamente. Também está acontecendo isso com relação a livros e a revistas acadêmicas. Então, existe uma quantidade muito grande de materiais disponibilizados na internet, livros que são produzidos e colocados para acesso público de maneira gratuita. Eu não estou falando aqui daqueles livros que são escaneados e que são colocados na internet. Então seria aí uma cópia ilegal do livro. Eu estou falando de livros realmente gratuitos, onde as pessoas produzem, divulgam as suas pesquisas, os seus trabalhos, as suas discussões e colocam isso na internet. Existem também, para a área de educação, um uso muito interessante, que são os portais para professores. Esses portais normalmente trazem a organização de materiais por assuntos, inclusive com sugestões de sequências didáticas e de aulas planejadas e discutidas para os professores. Agora, é importante destacar que todo esse material está aí
à disposição. É necessário apenas que a gente busque. Nessa minha apresentação eu vou colocar, então, essas sugestões do que a gente consegue encontrar e vou colocar, junto com ela, um material onde vocês poderão acessar alguns exemplos desses recursos, de cursos, palestras, livros, revistas acadêmicas, portais, neste caso aqui. E isso também vai acontecer com todos os outros recursos que eu estiver apresentando aqui. Tá? Eu não vou colocá-los na apresentação, mas eles vão estar juntos com ela. Um outro uso para aprender, que não é tão óbvio assim, são acessos a dicionários que estão na internet, dicionários com, vamos colocar assim, com grife, dicionários interessantes como dicionário de sinônimos, onde às vezes quando a gente está produzindo um texto, a gente fica repetindo as mesmas palavras, existem alguns dicionários de sinônimos que a gente pode entrar, coloca a palavra e ela vai me dar o contexto em que aquela palavra pode ser usada e exemplos de outras palavras com o mesmo significado e sentido. Tem um recurso que eu utilizo muito, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Esse é o material da Academia Brasileira de Letras, onde você tem compilado todos os verbetes e expressões da língua portuguesa, inclusive aquelas que estão sendo agregadas por estrangeirismo. Então, um exemplo claro aí é o online. Como que eu escrevo online? É com hífen? É sem hífen? É tudo junto? Então, lá no Volpe, a gente consegue fazer a consulta e tirar esclarecer esse tipo de dúvidas. Um outro site, uma outra página que eu uso também bastante é conjugador de verbos. Às vezes fica aquela dúvida, como que eu vou conjugar esse verbo? Como que eu vou fazer para poder usar o tempo correto? E aí eu posso utilizar esses sites. Um outro também que eu uso com muita frequência são os tradutores. Na internet a gente consegue acessar esses serviços onde a gente coloca a página, por exemplo, em inglês e ela é traduzida para o português. Como eu disse lá no início, eu já estou há bastante tempo usando a internet. E eu vi a evolução de serviços como esse de tradutores. Então, antes era muito macarrônico, vamos colocar assim, né? A tradução era muito ao pé da letra. E hoje a gente vai vendo que as traduções estão muito melhores, elas estão muito mais próximas até de uma interpretação das expressões linguísticas. Então é muito interessante. E aí a gente tem vários recursos, né? Vários sites que fazem essas traduções. O mais comum, e aí tem uma quantidade imensa de serviços, é o da Google. A gente não pode descartar e nem desprezar essa empresa, porque ela tem realmente produtos de excelente qualidade. Bom, um outro uso para a internet, que eu falei, é para produzir materiais. E aí eu faço uma ressalva aqui, quero destacar que nem tudo que está na internet é gratuito. Muitas coisas estão disponibilizadas na internet, mas existe o direito do autor, de quem produziu aquele material. Então, por exemplo, imagens. Existem uma série de sites que disponibilizam imagem, só que alguns, se usar, precisa pagar os direitos. E aí, então, qual que é a grande sacada? É utilizar os bancos de imagens gratuitos. Além das imagens, existem os serviços que são bem interessantes, e aí eu puxei um pouquinho aqui para nós da área de educação, principalmente quem trabalha com educação infantil, que são alguns serviços tipo caça-palavras. Fazer um caça-palavras específico para um conteúdo que eu estou trabalhando dá muito trabalho. E aí na internet é possível a gente localizar alguns sites que fazem caça-palavras de uma maneira bem simples. É só colocar as palavras que eu quero misturar com as outras letras e depois disso o próprio site já gera para mim aquela matriz com as palavras e as letras embaralhadas. Outro site também que é bem interessante são palavras cruzadas. Ele gera lá as palavras, que é algo que dá muito trabalho se a gente for fazer manualmente. Então veja, com esses
recursos, com esses serviços, nós podemos adaptar, adequar esses artefatos, esses recursos didáticos com o conteúdo que nós estamos trabalhando. Eu não preciso ficar preso a algo que já está desenvolvido no livro didático, por exemplo. Eu posso extrapolar o livro didático, indo para a internet e produzindo os meus próprios materiais. Um outro recurso que eu acho fantástico é o de histórias em quadrinhos. Então existem também vários sites onde pode-se criar histórias em quadrinhos. Os sites já fornecem vários personagens com roupas, cores, cabelos diferentes, cenários diferentes. E o que nós vamos fazer é articular personagem, cenário, móveis, mobiliários e, a partir daí, criar a história em quadrinho que a gente quer, também adequado ao nosso conteúdo, ao conteúdo que a gente quer trabalhar com os meus alunos, com seus alunos. Uma outra grande categoria nós temos aí são os aplicativos, que são mais do que páginas que geram recursos como esse que eu listei acima. Então, por exemplo, nós temos sites que permitem que eu crie cartazes, folders, menus dentro dele. Ele já me dá uma série de facilidades, fornecendo algumas imagens, fornecendo padrões de cores combinadas, o que a gente chama aí de templates, né? Combinando letras, cores, fundos, para que eu tenha condição de criar, por exemplo, um cartaz, uma ilustração, de uma maneira bem simples. Existem também gratuitos aí, suítes para escritórios. O que são essas suítes? São editores de texto, planilha de cálculo, software de apresentação, tudo funcionando na internet. Eu não preciso instalar nada no meu computador. Eu posso utilizar direto da internet. Um outro recurso também que está sendo muito procurado hoje em dia, né, por causa dessa situação do Covid, são as produções de screencast ou de videoaulas, né, videoaulas com capturas de tela. Então existem também na internet softwares específicos para isso. E junto com eles a gente pode destacar aí os softwares de webconferência. Então veja, aqui eu estou citando alguns exemplos para trabalhar na produção de materiais. Então todos esses recursos gratuitos na internet. Agora, não basta produzir os materiais. É necessário também eu colocar na internet para que as pessoas possam utilizar. Isso se eu estiver pensando em usar a internet como plataforma. Então, eu tenho, por exemplo, armazenamentos de arquivos em nuvens. Então, aí nós temos vários serviços gratuitos com espaços consideráveis que podem armazenar e compartilhar arquivos. Arquivos do tipo PDF, arquivos de imagem, arquivos doc. Todos esses podem ser colocados em um determinado lugar e compartilhado com outras pessoas. Também existem muitos serviços para disponibilizar vídeos. É lógico que o mais utilizado e mais conhecido é o YouTube, mas existem vários outros, por exemplo, o Vimeo. E também aí algo que eu gosto muito, que são as hospedagens na internet, onde a gente pode criar blogs e páginas na internet. Por que eu gosto disso? Porque se nós falamos de vários recursos que nós podemos fazer na internet, um blog ou um site ou uma página pode ser o agregador de todos esses materiais. Eu posso criar, por exemplo, um blog para minha escola, um blog meu como professor e colocar ali materiais para os meus alunos. É lógico que eu não estou descartando aqui, e eu não vou falar nisso, mas ela está aí para a gente utilizar, que são as redes sociais. Então, serviços como Facebook, né, podem ser utilizados também na área educacional. É necessário a gente fazer uma adaptação, mas ela está aí à nossa disposição e nós podemos utilizar. Então veja que até agora nós vimos um monte de recursos
de tipos de recursos que estarão disponíveis e que estão disponíveis para nós utilizarmos com as nossas crianças, com os nossos alunos e com nossos colegas de serviço. E aí nós podemos ter também aquela outra perspectiva que é para ensinar. Então todos esses recursos que nós falamos até agora podem ser utilizados para trabalhar conteúdos com nossos alunos. E aí nós podemos ainda agregar sites, por exemplo, como Porta Curtas, que tem lá uma quantidade imensa de curtas-metragens que a gente pode acessar e disponibilizar na sala de aula para trabalhar com os nossos alunos. Tem diversas plataformas, e aí o professor André, ele trabalha muito bem com isso, que são os cineclubes, né? Plataformas onde os vídeos, os filmes ficam disponíveis para quem se cadastrar e quiser promover um cineclube, por exemplo, na sua cidade ou na sua escola, e trabalhar com vídeos na sua sala de aula. Então, todos esses recursos podem ser utilizados para ensinar, para levar ao processo educacional um pouco mais de dinamismo e de novos recursos. Agora, se eu já sei tudo isso, eu tenho acesso a tudo isso, isso vai garantir uma educação moderna? Então, se eu faço uso disso daí, eu vou estar sendo um utilizador de recursos digitais numa perspectiva mais moderna? Não. O que eu posso dizer é que diante de tantas possibilidades, nós precisamos de algo que vai nos orientar. E o que seria isso? O que vai nos orientar? Eu tenho essa quantidade imensa de recursos, eu tenho pessoas compartilhando, eu posso compartilhar, mas como que eu vou aproveitar isto para as minhas aulas, para as minhas turmas, para os meus alunos? Como eu vou utilizar esses recursos? Aí o que eu posso dizer para vocês é que a orientação será a sua concepção de educação. O que você entende por educação? Quer dizer, o que é para você esse processo de ensino e aprendizagem? Quais são suas referências teóricas que te permitem fazer essa reflexão sobre a educação? Quais os objetivos didáticos e pedagógicos que te levam a utilizar determinados recursos na sua aula? Quer dizer, essas são algumas reflexões, algumas perguntas que você faz e que você vai responder a partir da sua concepção. Então, aquela pessoa que acha que o processo de educação é meramente um processo de despejar o conteúdo e o aluno é que vai se virar para aprender, é essa concepção que vai nortear essa pessoa quando ela for selecionar o material e como ela vai articular esse material dentro do conteúdo que ela está trabalhando. Então, usar um recurso tecnológico apenas por ser tecnológico não agrega nenhum valor didático-pedagógico ao processo educativo e nem torna esse processo mais atual. Eu estou colocando atual aí, vale destacar, nas perspectivas de que a educação é um processo de ensino e aprendizagem e que está alinhado com as novas práticas pedagógicas relacionadas à educação, tá? Então, quer dizer, eu posso utilizar um recurso que é atual, vamos supor, um vídeo, uma perspectiva totalmente tradicional, daquela de apenas colocar como material e o aluno vai ter que estudar por sua conta e risco. E aí vem uma coisa que é muito importante, que está lá no título desta apresentação desse vídeo, né? Que é o processo de apropriação. Mas o que é apropriar? Então, segundo o Michaelis Online, e aí eu já deixo uma dica, porque é um dos dicionários que eu trabalho com, que eu uso com muita frequência, né? Apropriar é tomar para si, apoderar-se, apossar-se. Ou seja,
Nesse primeiro sentido, eu posso me apropriar da internet, dos recursos que ela me fornece. Eu pego, eu vou, eu me arrisco, eu entro na internet, eu vou buscar, eu vou caçar, vamos colocar esse termo, que eu acho que é um termo bem antigo, né? De ir atrás, localizar nesse celeiro imenso de recursos aquilo que eu preciso. Então eu quero fazer com que a internet seja minha para que eu possa utilizar aquilo que está ali. Agora, tem um outro sentido do apropriar-se, que é tornar-se próprio, adequado ou conveniente. E aí entra a questão da perspectiva educacional. Qual concepção vai nortear essa minha busca e vai nortear esse meu uso do recurso que eu estou buscando na internet? Então, daí, apropriar-se da internet e apropriar-se dos recursos da internet pode ter essas duas dimensões, de tornar-se meu, para mim, eu busco e uso, e também para tornar-se próprio e adequado à minha concepção de educação. E aí eu já parto para o encerramento, né? E eu tenho, né, alguns direcionamentos para mim na internet. Então eu chamo aí de mantras, né? Então eu tenho aí os meus mantras para a internet. O primeiro deles é: se eu tenho um problema, mais alguém já teve esse problema no mundo inteiro. Então, lembrando, a internet ela está no mundo todo, né? Então, gente do planeta Terra inteiro trabalhando e colocando material, trocando informação. Então, se eu tenho um problema, mais alguém provavelmente já teve. E se tem uma solução para esse meu problema, uma pessoa de coração bondoso compartilhou essa solução na internet. Então eu posso ir para a internet e buscar essa informação. Agora, para que isso aconteça, né, por isso saber procurar é imprescindível e também compartilhar para sustentar esse processo de compartilhar as informações e fazer com que a internet continue sendo esse espaço colaborativo, onde todos podem produzir. E aí voltamos àquela ideia da internet, da web 2.0, que a interface mais simples permite com que qualquer usuário, mesmo que ele seja leigo, que ele possa trabalhar e colocar a sua contribuição para outros usuários. E o outro mantra que eu tenho, né, é que aprenda a aprender. E aí, de novo, né, por isso saber procurar é imprescindível e também compartilhar para sustentar. A partir do momento que eu não tenho nada fixo, que tudo está mudando, e aí a internet é extremamente dinâmica nesse processo, eu tenho sim que estar constantemente em um processo de aprendizagem. Eu tenho que saber buscar, saber pesquisar. E um material que está hoje disponível, amanhã ele pode não estar mais. Porque lembra, todo material tem que estar num computador, naquele serviço, né? Se alguém vai lá e desliga aquele computador, aquele recurso ou aquele serviço deixa de estar disponível. E aí eu preciso saber buscar novos recursos ou o mesmo recurso, o mesmo tipo de recursos em outros lugares. Vamos pegar um exemplo aqui. É muito comum palavras cruzadas, por exemplo. Eu tinha sempre um site que eu utilizava para construir palavras cruzadas. Esses tempos agora ele está fora do ar. Já tive que buscar um outro para poder fazer as palavras cruzadas que eu queria. Ah, mas o próximo que eu achei está tudo em inglês. Ótimo! Eu pego aquele tradutor que eu falei que está disponível na internet gratuito e vou traduzindo pedaços ou traduzo o site inteiro para que eu possa utilizar. E aí, mais uma vez, eu estou aprendendo um outro idioma quase que por tabela, né? Então, por isso, o aprenda a aprender é fundamental. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço aí a atenção e
Meu site está lá à disposição, que é o www.jlcosta.pro.br. Eu tenho lá indicações de algumas revistas, de alguns materiais, livros, alguns recursos. Não está sendo muito alimentado ultimamente, que eu estou aí sem tempo, mas está lá, é um ponto de referência se vocês quiserem buscar alguma coisa. E tem meu e-mail, jorgelcosta@ufop.edu.br, que vocês podem mandar dúvidas, mandar perguntas, e se eu tiver condições, vou responder, tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Então, deixo aqui nesse final também o meu agradecimento à própria internet, né, de onde eu busquei essas imagens, todas elas gratuitas, e também esse template para o slide que eu utilizei nessa apresentação. Então, agradeço a todos, muito obrigado, e espero ter sido útil, ajudando aí, estimulando vocês a buscar na internet recursos para a prática docente de vocês. Um forte abraço e se cuidem.